Ei, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa junção de psicanálise com ciência, com neurociência, o estudo do Eric Kandel. Nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Princípios da Neurociência. Ele é bem grosso, olha só, são 1.500 páginas, exatamente, 1.500 páginas, onde o Eric Kandel e vários cientistas, eles fizeram esse livro para nos ajudar. Ele no ano 2000, Eric Kandel ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, onde ele corroborou com aquela descoberta do Freud, onde ele corroborou que aqui dentro, no hipocampo, existem as memórias. E ele fez esse experimento através de um molusco e ele comprovou que existe no cérebro um local que está armazenada a nossa memória de curto prazo, de médio prazo e de longa duração. E hoje, estudando esse livro, eu estou estudando ele porque nós vamos dar agora quarta e quinta, 30 e 31, aula de neurociência lá na formação nossa. E hoje eu achei muito interessante o que eu aprendi. Deixa eu achar aqui rapidinho, onde eu até escrevi aqui, ó. Todo comportamento é resultado da função encefálica. Você sabe que o encéfalo ele é composto de cérebro, cerebelo e do tronco encefálico. Então, todo comportamento, essa ciência da mente, é fruto de algo que nasceu no cérebro, no cerebelo e no tronco encefálico, que chama encéfalo. E toda a neurociência, a ciência do encéfalo, a ciência do sistema nervoso, é o estudo de várias outras ciências, mas que tem o foco chegar no sistema nervoso e chegar no cérebro. Então, estudando esse livro aqui do Eric Kandel, eu tenho ficado muito apaixonada cada vez mais. É um livro que você pode comprar ele, você pode estudar, que ele vai abrir a sua mente. Às vezes você não tem oportunidade de vir aqui estudar com a gente a formação livre em neurociência em Vitória, a segunda capital em qualidade de vida no Brasil, mas você pode comprar esse livro, é o Princípios da Neurociência, quinta edição de Eric Kandel, com vários outros autores. A Eric Kandel é o que coordenou esse estudo. E ele fala aqui que a ciência da mente e a ciência do encéfalo faz a descoberta da mente com o corpo com a mente. Não é algo tão difícil, é um livro muito fácil de ler, onde ele começa assim, ó. O útero é o local que armazena o bebê, mas o útero já está em contato com o meio. E o contato com o meio, aquela marca do DNA, não é cravado o que você vai ser. Quando o ser humano entra em contato com o meio, ele pode mudar aquela marca sua do DNA. E a gente tem que entender que dentro do DNA tem as proteínas. E depois de descoberto o genoma humano, em 2003, muitas coisas caíram por terra, porque acreditava-se que no DNA tivesse muitas células, e não tem, só tem 23 mil. Então, com isso, as proteínas são muito mais, são 120 mil. E lá, no estudo do genoma humano, o alimento arroz, está lá no estudo do genoma humano, o projeto do genoma humano, tem muito mais células que nós seres humanos, os genes, o nosso DNA tem muito mais células no arroz do que no nosso gene. Então imagina como não é determinismo biofísico de que você é daquele jeito e você vai ser. E ao estudar esse livro do Eric Kandel, aqui, do Princípios da Neurociência, eu tenho aprendido várias coisas. Vocês sabiam que o Broca, que descobriu que aqui tinha um local aqui no cérebro que era responsável só pela linguagem, um pequeno local, isso já caiu por terra, o nosso cérebro todo, ele é responsável pela linguagem. Então, aquele mito do cérebro direito e o cérebro esquerdo, eu várias vezes vou falar sobre ele, porque muitos autores ainda vendem muitos livros dizendo que nós podemos estimular o cérebro esquerdo ou o cérebro direito. Nós não podemos, sabe por quê? Porque ele funciona por conexões neurais, então você não tem como estimular o lado direito ou o lado esquerdo, porque o cérebro é uma coisa só, que tem as conexões neurais. Agora, você pode, sim, estimular o seu cérebro como um todo, dormindo bem. Você sabia, se você não dormir bem, se você não produzir a melatonina, que é o neurotransmissor responsável pelo dormir bem, a sua pele vai ficar ruim, as suas cognições vão ficar ruins, você não vai conseguir aprender as coisas, você não vai reter a memória de curta duração nem de longa duração. Então, dormir é algo muito importante. Você sabia que você é o que você come? O que você bota para dentro é exatamente o que é
o seu cérebro. E hoje já está comprovado que o segundo local que mais produz serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo prazer, é o intestino. E nosso intestino, muitos anos atrás, muitos séculos atrás, as pessoas acreditavam que o intestino e o cérebro é quase a mesma coisa, porque na hora que dissecava o ser humano é muito parecido. O cérebro ele desenrola, ele é muito condensado, mas na hora que desenrola fica parecido com o intestino. Então no intestino tem muito mais serotonina que você possa imaginar. Então cuidado com que você se alimenta. Nós temos que nos alimentar com ômega 3, que dá saúde. Isso não é propaganda que fala do ômega 3, não. O ômega 3 está no salmão, está na castanha. Então você tem que se alimentar. Mas cuidado com aquele alimento também muito feito de agrotóxicos, que ele vai fazer mal para você. Aquele alimento da uva, vamos ver se eu falo certo, não sei falar, não consigo falar, só lendo. Mas o alimento produzido pela uva e pelo vinho é muito importante para você manter um viço na sua pele. Eu acho interessante, sabe por quê? Eu vou fazer 57 anos, dia 3 de outubro de 2017. E eu vejo que a minha pele não tem envelhecido tanto como as outras pessoas de 56 anos. E isso não é por plástica, não é por botox. É simplesmente, primeiro, eu tomo sol no horário certo, eu me previno, eu tenho qualidade de vida, que eu cuido da minha saúde psíquica, da saúde psíquica que está no cérebro, eu cuido da saúde física. Então eu tenho aquilo que os cientistas hoje estão falando dos 4 fatores super importantes para a saúde física, psicoemocional, que é dormir bem. Você tem que ter contato com você, você tem que mergulhar dentro de você, você tem que meditar, você tem que fazer autoanálise, você tem que fazer terapia, você tem que parar de ficar colocando a culpa nos outros ou ficar se defendendo das suas questões. Você tem que ter uma alimentação saudável, você tem que ter uma alimentação que seja de saúde, e você tem que fazer exercício físico. Muitas pessoas chegam para mim e falam: eu não gosto de fazer exercício físico. Eu confesso a vocês que eu também não gosto, mas depois dos 15 minutos que eu faço, eu já comecei a produzir serotonina, eu já comecei a produzir os neurotransmissores responsáveis pelo prazer, e com isso a satisfação começa a acontecer. Então são 4 fatores que mudam a sua vida e você às vezes acha que não, que é balela. Então a minha dica é: primeira coisa, estuda, encontra uma área de paixão na sua vida para você estudar, e que se você descobrir uma área de paixão na sua vida, você vai ter que trabalhar nisso, e você nunca vai trabalhar no sentido tripalho, de o latim tripalho, de tortura. Você vai se descobrir feliz e vai começar a produzir felicidade na sua vida, e com isso você encontra cada vez mais satisfação na sua vida. E aí você produz serotonina, você produz dopamina. Nós temos 2 tipos de pessoas. Nós temos as pessoas que produzem muita serotonina e as pessoas que produzem muita dopamina. Aí a gente fala que são serotoninérgicas e dopaminérgicas. Então você tem que descobrir. Se você não consegue de uma forma natural ser uma pessoa animada para a vida, faça esses 4 pilares. E outra coisa que eu li nesse livro hoje, que eu estava estudando, hoje é domingo, hoje é 27 de agosto, hoje é dia do psicólogo. E hoje é um dia que eu tive que sublimar um mecanismo de defesa que às vezes a gente tem que fazer para poder superar algumas coisas. Só de pensar no que eu vou falar já tá me deixando triste. Hoje papai faria 87 anos. Dói. E ele não tá aqui mais. Ele tá lá fazendo a festa no céu. Então hoje foi um dia, tá sendo um dia muito difícil, que eu tô tendo que sublimar essa dor. A dor da saudade. Primeiro aniversário que eu vou passar sem ele, talvez sempre vá doer muito. Eu sou uma pessoa que eu tive muito amor pelo meu pai. Eu procurei nunca ter raiva das coisas que ele fazia e entender que ele nasceu em 1930 e ele tinha uma forma diferente de ser. Mas em contrapartida é um carioca. Difícil colocar ele no passado. É um carioca alegre, feliz. Todos os velórios que eu fui com ele fazia graça no velório, talvez até para poder usar um mecanismo de defesa de não deixar ninguém triste. E ele brincava com a vida, ele gozava da cara da vida. Ele tinha uma doença cronificada no pulmão, efizema pulmonar, e eu me recordo que cada vez que a gente levava ele no médico, ele era uma pessoa extremamente saudável, apesar de ter a doença, ele nunca reclamou da doença. Ele usava aquela bombinha do asmático, ele nunca ficou com balão de oxigênio, talvez por tanto amor à vida, talvez por ele que eu aprendi tanto a amar a vida, eu aprendi nesse ambiente. E a gente levava ele no médico, o médico olhava o raio-x dele, olhava para ele e falava: tá fazendo hora extra na vida. E ele viveu 17 anos com efizema pulmonar, 17 anos sem reclamar.
Ele odiava médico. As pessoas que odeiam médico é que tem muito amor à vida. Odiar no sentido metafórico, não de odiar, que bendita medicina. Então hoje é um dia que eu estou tendo que sublimar essa dor para não pensar o quanto que ele me faz falta, o quanto que era bom ter ele aqui, o quanto que ele faria graça com a vida. E o corpo dele foi sendo destruído pelo efizema pulmonar. Ele não morreu do efizema pulmonar, ele morreu da fragilidade do efizema pulmonar. Ele caiu um dia e meia hora depois ele foi embora. O pulmão dele talvez não suportou, se desfacelou naquele dia. Então, assim, e coincidentemente é o dia do psicólogo. O dia 27 de agosto, o dia que ele nasceu, o dia do psicólogo, e nada é por acaso na vida. Então, assim, é um dia que eu tenho que usar um mecanismo de defesa da sublimação para poder não pensar, porque se pensa dói, e dói dá muita tristeza. E é muito ruim viver com isso. E eu, como ele, eu gosto da alegria. Mas eu fiz questão de vir aqui gravar um vídeo para mostrar para vocês que vocês não têm que se furtar de entrar em contato com o sentimento de vocês. Porque quando a gente recalca e não enxerga o sentimento da gente, a gente pode ficar infeliz demais. Então a minha dica é: busca algo na tua vida que te dá muito prazer. Eu tenho muito amor pela minha família, eu tenho muito amor pela minha família que eu construí. Nós temos agora um Golden Retriever há 1 ano na nossa casa e tem sido muito bom. O Golden é um animal que é muito amoroso e tem sido muito bom ser avó desse Golden Retriever. O Golden Retriever é do meu filho, o Dr. Lorenzo, meu advogado, e tem sido muito bom ter esse animal dentro de casa, porque ele sublima às vezes a tristeza que acomete a gente, é normal. Nós somos extremamente anormal ter emoções positivas e negativas. As emoções positivas são alegria, felicidade e amor, e as emoções negativas são tristeza, ansiedade e raiva. Se eu não entender essa tristeza que eu estou vivendo, eu não vou dar conta de ser alegre. Então eu deixo a dica para vocês: não se furtem nem um dia sequer da vida de vocês, de deixar as pessoas que vocês amam com o melhor de vocês. Para de ser pessoas rancorosas que ficam sem perdoar. Na verdade, as pessoas dão pra gente o que elas têm. Então escolhe viver de uma forma resiliente. Escolhe viver com total harmonia com você, que aí você não vai ficar esperando que o outro faça por você, o que às vezes você não dá conta de fazer para o outro. Então a minha dica é: nunca se furte de dizer para as pessoas o quanto elas são importantes, que pode ser que você não tenha tempo. Eu não posso mais falar para o meu pai o que eu sempre falava, que ele ia me fazer muita falta e que eu amava muito ele. E quando eu falava: pai, você sabia que você vai me fazer muita falta? Ele falava: eu sei, Cássia, eu sei. Então, não se furtem disso, porque um dia pode ser que você não tenha mais a pessoa para falar. E hoje eu estou fazendo todo esse cuidado com a minha mãe, que tem 83 anos, e eu estou cuidando dela da mesma forma que eu cuidei do meu pai. Foram muitos anos voltada para o meu pai em função da doença cronificada, mas uma doença cronificada que não fez dele uma vítima. Ele dirigiu até 3 anos antes dele ir embora, pro plano do Criador. Igual Santo Agostinho, muita propriedade nos deixou a oração de Santo Agostinho. Se você tiver a oportunidade, busque essa oração. É uma oração que acalenta a nossa alma. Então a dica de hoje é: estude, tenha vontade de mudar a sua vida, durma bem, se alimente bem, medite e tenha a prática do exercício físico, que aí você vai ser muito feliz. E com o livro do Eric Kandel, Princípios da Neurociência, eu tenho aprendido cada vez mais o porquê o meu corpo tem respondido tão bem às questões da vida. Fiquem com Deus, beijo no coração e feliz Dia dos Psicólogos.